assim, e que, no fundo, esse processo é sempre assim uma necessidade, né, de a gente estar se escutando, né, assim, de estar buscando, de estar pesquisando, e eu acho que isso vale para qualquer cultura popular no Brasil, principalmente que a gente tem uma prática de apagamento, né, assim, toda uma questão assim, que passa pelo colonialismo, né, assim, essa maneira que a gente está tentando desconstruir, né, no nosso pensamento, que está sempre submetida a uma legitimação que vem de fora. E eu acho que um espaço como esse que você está colocando contribui muito assim, para a gente estar formando grupos de estudo. Isso aqui é uma espécie de grupo de estudo que você está conduzindo de uma forma muito legal. E eu estou com alguns alunos que já estão seguindo aí tuas lives e tudo. E sempre, enfim, admirei você como saxofonista e, enfim, sei que você é um cara que tem um estudo muito profundo também nessa área e essa troca vai ser sempre, assim, muito legal, assim, entre a gente, né? Então, acho que a gente estudar choro no saxofone, ou choro, ou cultura popular, vai ser sempre uma pesquisa. A gente não conhece, assim, as nossas próprias raízes, né? Se é que dá para falar em raízes, né? A gente não conhece o que caracteriza, né, assim, essas nossas manias, essas nossas brasilidades, se a gente puder chamar assim também, numa discussão que é tão profunda, né, se a gente for considerar um país com essa história, com essa dimensão geográfica e com essa diversidade gigantesca de ritmos e tudo. No século XIX estava sendo forjada uma música instrumental brasileira, entendeu? E o saxofone chegou no Brasil muito cedo e os Estados Unidos ainda não era esse poder hegemônico que passou a ser depois da década de 20 e depois que a gente tem esse fenômeno das jazz bands se espalhando pelo mundo todo, né? Então a gente está falando de uma época que é muito mais remota, digamos assim, e que a gente tem muito mais dificuldade de acesso à informação. Então, essa pesquisa foi muito em cima dos dados que a gente consegue a partir dos jornais da época, né? As bandas civis, bandas militares, que é um dos berços, digamos assim, do que a gente pode pensar de saxofone brasileiro, né? E aí tem uma parte da pesquisa que é falando desse gênero em ligação com a gênese do choro, que a gente coloca esse pensamento como se fosse um encontro entre o teatro e a rua, né? Esse gênero, tema com variações, era uma maneira de tratar os assuntos que eram os assuntos no sentido das temáticas musicais que circulavam nesses gêneros, de você poder dar para o instrumentista que ia lá fazer o seu solo, o seu número, que em geral era até a capela mesmo, um tratamento próprio e também uma maneira de tornar aquilo um número que tivesse um impacto no público, né? Então, isso é uma das características que a gente coloca como tendo contribuído para a formação do que a gente entende como choros. Mas para entrar assim, talvez assim como assim, fundo de pano da discussão, que eu acho que a gente não pode esquecer e que no fundo me levou a coisa da pesquisa, é entender assim o papel que o saxofone tem ao longo desse tempo todo, até os dias de hoje. Assim, eu acredito que a gente é impactado por uma maneira colonizada de enxergar a nossa cultura, e esse instrumento ele desempenhou papéis ali no século XIX, no século XX, que tiveram relação com isso, né? Eu começo essa pesquisa citando um artigo do Globo, que é um jornalista chama-se Arnaldo Bloch, que escreve até hoje nesse jornal. E aí que a natureza do sax é pastosa, flatulenta, eractabunda, seja lá o que quer dizer isso, e que era necessária a intervenção de santos, como John Coltrane, Bird, Django Garbarek, Vitor Assis Brasil, pelo menos um brasileiro ele colocou, mas e a gente sabe que foi um brasileiro que estudou na Berkeley, né? Para que aquilo soe como arte. Aí vocês me falem, amigos, o que significa isso? Entendeu? Assim, em 2014 o cara escreve isso. Então, assim, eu acho que foi assim uma chave de entrada assim para uma pesquisa que no fundo eu desenvolvo até hoje, para tentar entender o que passa pela cabeça de um sujeito como esse, né, que tem um veículo
de legitimação como, né, talvez o maior jornal. No final ele termina com isso: o sax é um instrumento de merda. Então aí, César, você me fala assim, o que, que você acha disso, cara? Que aí eu paro de falar um pouco e depois eu continuo. E de repente o pessoal pode ir dando suas opiniões aí.